Santos e Mirassol subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, bateu na trave o time muito bem estruturado do Novo Horizontino. Quando a gente vai olhar para a parte de baixo do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente vê 3 times paulistas amargando uma queda para a Série C: Ponte Preta, Guarani e Ituano. Quando a gente olha para a Série C, a gente vê o acesso de mais um time paulista, a Ferroviária da cidade de Araraquara. Vamos olhar para a Série A. Na parte de baixo, até a gravação desse vídeo, o Red Bull Bragantino está amargando aí um potencial rebaixamento. Se você está assistindo no futuro, me conta aí se realmente consolidou esse rebaixamento do Red Bull Bragantino. E aí você me pergunta, o que é que raios tem a ver com o Corinthians falar sobre tudo isso aí, sobre todos esses times? E a minha resposta é tudo a ver. A gente vai olhar por duas óticas aqui, né, do ponto de vista do torcedor, como que isso planta uma semente ruim para a mentalidade da torcida como um todo futuramente. E claro, vamos sempre olhar para a parte administrativa, e eu preciso deixar claro aqui que não é nada pessoal com o Ceará e com o Sport, né? Parabéns para as duas equipes aí que subiram para a Série A, né? Eu sei que são duas potências nordestinas com um clube de massa, tá? Então não levem pro coração tudo que eu vou falar. A única coisa que eu vou questionar aqui é como que o futebol acaba não sendo justo e acaba plantando essa semente aí na cabeça dos torcedores. Muito importante você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Essas 3 coisas ajudam o canal a continuar crescendo. A gente tá quase aí batendo 50 mil inscritos, então além de deixar o like e compartilhar e tal, é bom você também mostrar pros seus amigos o canal para chegar aqui e eles começarem a trocar ideia com a gente também, certo? E quem tem condição de fortalecer financeiramente tem sempre a opção da nossa chave Pix no primeiro comentário fixado, na descrição, ou pelo Valeu, que é um coraçãozinho aí que você manda, e assim a gente pode debater, ou às vezes você quer só fortalecer o canal mesmo, né? Vamos falar rapidamente aqui, eu pretendo pontuar todos os times que subiram pra Série A, mas só rapidinho falando da Série C. A Ferroviária tá sendo a exceção que confirma a regra, na verdade, né, de boa administração e colhendo o fruto dessas boas administrações, né, no decorrer dos anos. Agora vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série B, é um time que vem pensando muito nessa parte financeira, que tá conseguindo ter dívidas saudáveis, né, porque zerar a dívida é impossível, né, em qualquer empresa, na verdade, né, mas você tem dívidas saudáveis, um controle, né, de gestão que é muito interessante da Ferroviária, e ela acaba conseguindo a vaga aí pro Campeonato Brasileiro da Série B. Perfeito. Aí a gente olha, isso tudo eu tô tentando mostrar o quanto que realmente a gestão faz diferença. Quando a gente olha pra parte de baixo do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente vê 2 times tradicionalíssimos que no futebol paulista, pelo menos, né? Ponte Preta e Guarani, que já foram ali, que foram páreo para os grandes clubes aqui de São Paulo, né? São muito tradicionais, né? Times de glórias aí do passado, mas que ao longo dos anos, no decorrer das décadas aí, vem sendo cada vez mais mutilado administrativamente falando, e aí colhe os frutos, né? Tanto Ponte quanto Guarani vão jogar o Campeonato Brasileiro da Série C. O Ituano, embora seja um time menor, de menor expressão, também é um time que estava pedindo ali, né? E também aumentando o grau de dívidas dentro da sua proporcionalidade, mas beliscando zona de rebaixamento em Campeonato Paulista. Beleza, então nesse primeiro momento você pode chegar e falar assim, pô, tá vendo? Ó, um clube que é bem administrado normalmente colhe os frutos, exemplo a Ferroviária, e um clube que não é tão bem administrado também colhe os frutos ruins, como por exemplo aí Ponte Preta e Guarani e o Ituano, né, correndo por fora aí. Há poucos dias aí, umas 2 semanas, eu publiquei um vídeo aqui no canal que, modéstia à parte, tá muito legal, vale a pena assistir, onde o Corinthians deveria copiar o nível de administração, né, pensando na parte financeira e nível de gestão do Novo Horizontino. Não tava falando sobre grandeza, nada disso, né, quem assistiu o vídeo entendeu isso aí que eu falei. Para que o Corinthians possa colher frutos ali na frente, né, com essa responsabilidade, né, da mesma maneira que o Novo Horizontino nos últimos 10 anos acabou colhendo. As pessoas são oportunistas, esquecem que o futebol ele acaba muitas vezes não premiando, né, realmente uma boa administração, e por detalhes acabam indo para outro caminho. E eu recebi o seguinte comentário nesse vídeo aqui, tá? O cara pegou uma frase que eu falei no vídeo, né, que o Corinthians deveria aprender com o Novo Horizontino a nível de gestão, e ele falou assim, ó, sim, tem que aprender a pipocar na Série B, que dependia de 2 pontos pra subir, de 9 possíveis, e conseguiram entregar e não subiram. E eu respondi assim, ó, que oportunismo desonesto, né, o comentário dessa pessoa, mas aí depois eu fui entender que esse comentário era mais comum ali pelo X afora, pelas outras redes sociais, e aí eu entendi a semente ruim que tá sendo plantada com a não subida, o não acesso aí do Novo Horizontino. Aí eu falei, que oportunismo desonesto, né? Espero que você não seja isso na sua vida, fora desse perfil fake, né? Porque é sempre fake que comenta aí, né? Nunca dá pra saber quem é, e falei que triste pra você. E aí, o que eu resolvi separar aqui? Dos 4 times que subiram pra Série A,
Vamos colocar o Santos primeiro. O Santos, ele também foi fruto ali, colheu os frutos, na verdade, de cair pra Série B por péssimas gestões. Foi mutilado, os santistas sabem muito bem disso aí, e nesse ano, com o Carille à frente do comando, pelo menos até pertinho do final da Série B, conseguiu o acesso. Se o Santos continuar com o mesmo modus operandi, a tendência é que sofra nos próximos anos e inevitavelmente acabe caindo outra vez, né? A questão sempre, o pilar é que se você pensar em todo o contexto da parte jurídica, dos setores de dentro do clube e tal, você vai ter que fazer uma estrutura que consiga se consolidar no mercado do futebol moderno atualmente. O Santos subiu e esse ano pelo menos deu uma desafogada nessa parte administrativa, mas ainda tem dívidas de curto prazo que são muito preocupantes e tal. Não queria me prender ao Santos, mas se você for no Google e digitar esporte dívidas ou Ceará e dívidas, uma das principais coisas que vão aparecer, por exemplo, essa matéria que eu vou colocar aí na tela, tá? Esporte divulga balanço financeiro com dívida passiva de 271 milhões, maior da história. Esporte subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, alcançou sucesso, teve resultados no final da temporada, mesmo com uma dívida a maior da história do esporte. Se você fizer a mesma coisa com o Ceará, presidente do Ceará confirma dívidas do clube com atletas, Receita Federal e Floresta, abre aspas, ainda temos compromissos a pagar de atletas de 2022, 2023, afirma João Paulo. O Ceará realmente hoje tem um débito de 46 milhões, aí você fala, 46 milhões não é nada, o Corinthians deve 2 bilhões, mas a gente tá colocando proporcionalmente. E também foi um time que acabou subindo pra Série A. Isso aí planta uma semente que é muito ruim, que incentiva as pessoas que já não se importam com essa parte financeira, com essa parte administrativa dos clubes, que hoje é fundamental. Não à toa, a maioria dos clubes que estão encabeçando o futebol sul-americano e o futebol mundial são clubes que se preocupam com essa parte. O Novo Horizontino, apesar de não ter subido pra Série A, é um clube também que não à toa vem colhendo sucessos e sucessos, porque né, o futebol não é feito de um time de sucesso e 19 fracassados na Série B, por exemplo, né? Muito pelo contrário, tá? São times que estão ali lutando e eventualmente um ou outro vai acabar colhendo os resultados. Então não é só isso. Isso aí mostra e planta uma semente ruim na cabeça do torcedor médio de que, então por que a gente fica se preocupando tanto assim? Tudo bem, o Corinthians tá devendo 2 bilhões, né? Aquela frase clássica do André Sanches aí, né? Falando que tudo bem dever 2 bilhões, tudo bem contando que os títulos vão aparecer, e eles sabem lá dentro. E tudo isso aí tem tudo a ver com o clima quente nos bastidores políticos do Corinthians eternamente. Porque quando os dirigentes do clube percebem que a torcida é pautado apenas por resultados dentro de campo, pouco importa o que eles vão fazer ali. Eles sabem que se na última hora, mesmo devendo 3, 4, 5, 10 bilhões, trouxer um Memphis Depay salvar uma queda pra Série B, tudo vai ficar tranquilo e as coisas vão acontecendo. É por isso que eu sempre falo aqui que a gente não pode esquecer do péssimo ano do Augusto Melo. Eu recebi um comentário num dos últimos pós-jogos aqui, eu também queria compartilhar com vocês. Cara, um cara falou assim, Adalba, beleza, você criticou bastante o Augusto Melo, eu sei que ele cometeu erros aí, tá, mas a gente tem que separar também, né? A primeira parte do ano ele foi muito mal mesmo, né? Só que a segunda parte ele só acertou, 90% de acertos. Por que tá pautado esse comentário completamente falacioso dessa pessoa? Porque está pautado no resultado final da temporada, e não pode ser assim. O Augusto Melo fez, e eu não tô falando, mais uma vez, tem que ficar pagando esse pedágio imbecil, esse pedágio idiota aqui que é, eu não tô falando que a antiga gestão era melhor, que eu queria os caras de volta, muito pelo contrário, eu sou contra o impeachment, vocês sabem, quem já acompanha o canal aqui mais tempo sabe disso, mas a gente precisa entender que foi muito mais sorte do Corinthians do que juízo, e se a mesma coisa for feita, se for a mesma maneira de administrar, se trocar de diretor jurídico a cada 2 meses, se não conseguir segurar um bom diretor financeiro, se não tiverem ações, né, pensando na saúde financeira do clube, o clube uma hora ou outra vai colher ainda mais prejuízos do que já vem colhendo, porque tudo de ruim que a gente vem passando nos últimos anos do Corinthians agora foram sementes plantadas durante muitos anos, né? Desde a era do Alíbio, desde antes da era do Alíbio aqui também, mas passando pelas mãos aí do Mário Gobi, do Roberto de Andrade, do Willi, do André Sanches principalmente, aí, que é um dos líderes ali dentro, e percebe o quanto que isso aí é preocupante. Quando a gente olha pra Série B, a gente fala assim, puta cara, o Novo Horizontino não subiu, um clube exemplo de gestão, o presidente do Novo Horizontino aí, o Genilson Rocha, fazendo um trabalho impecável. Por favor,
favor, pesquisem sobre o Genilson Rocha. Ele tá convidadaço pra vir aqui no canal. Eu já mandei mensagem pra ele pro Instagram. Ele me ignorou veementemente, mas tá convidado aí mais uma vez, né? Talvez tava na correria por conta do final do Campeonato Brasileiro da Série B aí, mas eu faço questão de trazer aqui pra ele falar desse, sabe, como que é a estrutura do Novo Horizontino com tão pouco, porque os caras falam assim, pô, Adalto, mas aí você tá querendo comparar o Novo Horizontino com o Corinthians, então não é comparar a grandeza, meu amigo. Aí os caras falam, tem que comparar o Real Madrid. Pra mim é muito mais valioso você ter um clube com tão pouco de potencial administrativo, de potencial de arrecadação, de receita, e fazer tanto como o Novo Horizontino, como o próprio Fortaleza, como o Atlético Paranaense e tal. O Atlético Paranaense um pouquinho mais, tá numa prateleira um pouquinho maior aí, mas enfim. E do que o Real Madrid, do que o Flamengo, do que o Palmeiras, que também tem boas administrações, mas tem muito dinheiro. Se você consegue ter saúde financeira, mas você recebe 100 mil por mês, né, na sua casa pra poder manter, é muito mais simples do que se você receber 2 mil por mês e ter que pagar ali filho, criança e sabe, problema e cartão de crédito. Vocês sabem disso, né? Então quando eu falo do Novo Horizontino, eu elogio esta parte. Então vale muito a pena vocês darem uma pesquisada, não se prendam ao resultado final do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino já é o segundo ano, time zicado do caralho, né? Segundo ano seguido que bate na trave. No ano passado, vou colocar a tabela do ano passado aqui também. O ano passado, o Atlético Goianiense, que acabou sendo humilhado nesse ano na primeira divisão e tal, acabou classificando, ficou ali com 1 ponto a mais do que o Novo Horizontino, 64 pontos, o Novo Horizontino 63, e com o Novo Horizontino teve 19 vitórias no ano passado, bateu na trave também. E esse ano o Novo Horizontino teve 18 vitórias, uma vitória a menos. Se tivesse tido um empatezinho, sabe, uma coisinha diferente aí nessa reta final aí, já teria subido. Eu realmente fico bem chateado, primeiro por torcer pelo futebol do estado de São Paulo, com exceção de Santos, Palmeiras e São Paulo, que eu quero mais que se fodam. O resto dos times eu quero que apareçam cada vez mais em evidência, porque fortalece o estado, né? Talvez eu puxando a sardinha pro meu lado aqui, né? Vocês percebem que eu tô sendo tendencioso, né? Mas eu acredito que você de Minas também queiram os times de Minas, com exceção aí dos seus rivais na primeira divisão, ou quanto mais alto possível, de Goiás, da Bahia, enfim, né? E aí, não só o Novo Horizontino acaba plantando essa coisa ruim na cabeça do torcedor médio, como a gente vai olhar agora pra Série A e olha pra parte de baixo da tabela. Mais uma vez, eu tô gravando esse vídeo antes de acabar o Campeonato Brasileiro, então eu não sei se de fato o Bragantino caiu, mas é o que tudo indica, tá fazendo uma força gigantesca pra cair, eu torço pra não. Mas aí o Bragantino também é um clube bem administrado, em nível de estrutura. Se você for conversar com qualquer pessoa lá de Bragança Paulista, mostra outro Bragantino completamente diferente depois da chegada da Red Bull, e também, sabe, cometeu erros infantis nesse Campeonato Brasileiro, como mandar o Pedro Caixinha embora faltando poucas rodadas, achando que derrubar treinador é uma solução. Isso aí é time mal administrado que faz. Mas, de modo geral, o Bragantino também muito bem administrado, também um time que chegou até uma segunda prateleira aí nos últimos anos do futebol e agora vai amargar uma queda pra Série B. E aí eu recebo o comentário, pô, Adalto, você sempre elogia a gestão do Bragantino e o Bragantino aí se fudendo. Aí você elogia a gestão do Novo Horizontino não sobe pra Série A. E o do Corinthians você fica criticando, tá quase indo pra Libertadores. E é isso que, sabe, isso aí sabe, me dilacera aqui no canal, porque eu queria muito que as pessoas entendessem que o resultado no futebol nem sempre vai refletir algo que é saudável. No caso do Palmeiras, por que o Palmeiras está o tempo todo aí na primeira prateleira do futebol nos últimos 5, 6, eu acho que 7 anos aí? É fruto de boa gestão. O Palmeiras já passou por um processo muito ruim, 2 quedas pra segunda divisão, né? A cada 10 anos caiu uma vez, né? Sabe, passando vergonha por muitos momentos aí. E aí depois, quando realmente começou a pensar e prezar por uma boa administração de base, um bom controle jurídico das ações que estavam em processo, das dívidas de curto prazo, do controle financeiro. Ah, mas aí teve a Crefisa pra injetar dinheiro, como se o problema do Corinthians fosse dinheiro, entendeu? A gente tem que tentar entender que não à toa o Palmeiras tá sempre nesses últimos anos aí numa primeira prateleira, o Flamengo também. Aí os caras falam, pá, mas o Flamengo arrecada 2 bilhões por ano. Beleza, o Corinthians tem potencial pra arrecadar 4, 5. Não arrecada por quê? A gente esbarra mais uma vez aí na administração. Confesso pra vocês aí que o resultado da Série B, dos 4 times que subiram, mais uma vez, não é nada contra o Ceará, nada contra o Sport e tal, mas eu acho que não premia realmente a boa gestão, premia ali mais uma vez, sabe, contratar jogadores por contratar e depois ver o que faz com a dívida. Mais uma vez vocês podem buscar aí pra saber. Parte boa do fim da temporada: Ferroviária subiu e vai jogar a Série B, então fortalece um pouco aí o estado de São Paulo. Parte ruim: Ponte Preta. Porra, a gente precisava dedicar um tempo pra falar da Ponte Preta do Guarani. É inadmissível um clube
se a gente pegar a proporcionalidade de clubes de massa a nível interior, de Ponte Preta e Guarani não podem jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Guarani tem que estar na Série B no máximo, assim, uma Série A e tal. Não pode jamais ser cogitado cair para uma Série B do Campeonato Paulista, como aconteceu agora recentemente e tal. E aí a gente vai ver a Ponte Preta, o clube, sabe, amargando ali, sabe, processos atrás de processos em cima. E aí a gente vê proporcionalmente falando, caramba, a gente não é à toa que tá ali na parte de baixo. Percebam que eu não estou comparando Corinthians com Ponte Preta, Corinthians com Guarani e tal, antes que apareça pessoas mal intencionadas aqui. Eu tô falando que se planta, uma hora colhe, né? Por isso que a gente tem que cobrar. Nesse momento, ao invés de ficar mamando o Augusto Melo, ao invés do Augusto Melo abrir livezinha com o torcedor puxando o saco dele, pedindo pra tirar fotinha e tal, tentar entender que se o ano que vem, 2025, for a mesma maneira de trabalhar, se fizer as mesmas coisas, a tendência é que alcance os mesmos resultados. E os resultados do Corinthians, pelo menos agora recentemente, têm sido de medianos para baixo. E quando a gente vai olhar para a parte administrativa, também foi um ano que não teve essa responsabilidade que a gente tanto demandava, que é pensar nessa parte financeira para que futuramente a gente seja saudável, não apenas um título do Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil aí, mascar e tudo, porque uma hora acaba acontecendo o pior aí. E aí os torcedores vão ficar se perguntando, nossa, por que que aconteceu e tal, né? Uma pena mais uma vez aí o Novo Horizontino, o Genilson Rocha, presidente do Novo Horizontino, tá de parabéns mesmo assim. Espero que eu consiga trazer ele aqui em algum momento pra gente conversar sobre essa parte financeira, sobre essa parte administrativa, nível de gestão mesmo, tá? Não sei se eu me fiz entender, acho que eu precisava gravar esse vídeo aqui pro canal, deixar registrado aí isso aí, né, para que as pessoas que brotam no oportunismo naquele vídeo que eu falei sobre o Novo Horizontino continuem frisando todas as coisas que eu falei. Infelizmente o Novo Horizontino realmente deu uma pipocada aí no final do campeonato, não teve o que fazer. Pretendo fazer um sobre o Mirassol. A nível de administração, o Mirassol tá um pouco atrás do Novo Horizontino, né? Prezou mais por jogadores mais experientes, gastou um pouquinho mais, né? Não ficou tão dentro, numa linha tão distante assim de algo mais perigoso, né? Vamos ver como que funcionaria aí também, mas eu pretendo trazer com mais detalhes aqui pra vocês, certo? Muito obrigado. Ah, outra coisa, tem um vídeo aqui no canal muito legal com 10 sugestões de contratações pro Corinthians para 2025, vou deixar linkado aqui no card, assistam que tá bem legal. Também vou deixar linkado aqui no vídeo, né? Nos cardzinhos no final aí desse vídeo do Novo Horizontino, que tá bem legal, tá bom? É isso aí que eu não sei se eu consegui me fazer entender nesse vídeo, mas se eu conseguir, tá ótimo, comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda aí um valeu ou um pix, caso você tenha condição para poder fazer com que a gente continue existindo, tá? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias, tamo junto.